O alfaiatinho intrépido dos contos e lendas dos irmãos Grimm, tradução de Izzy Bonini, voz Iba Mendes. Houve uma vez uma princesa tremendamente orgulhosa. Qualquer pretendente que se apresentasse, ela o submetia a adivinhar charadas, e se ele não o conseguisse, despedia-o logo, ridicularizando-o sem piedade. Certo dia, ela mandou apregoar que só se casaria com quem decifrasse um enigma proposto por ela. Qualquer pessoa podia concorrer. Por acaso, encontraram-se 3 alfaiates. Os 2 mais velhos pensavam que, como sabiam fazer tantos pontos tão complicados, haviam de saber também decifrar o enigma. O terceiro alfaiate parecia um toleirão, incapaz de qualquer coisa, até mesmo de executar o próprio ofício, mas confiava na sorte e achava que talvez ela lhe sorrisse. Os mais velhos disseram-lhe: "Fica em casa, com um pouco juízo que tens não arranjarás nada." O pequeno alfaiate, porém, não se perturbou e chegou mesmo a apostar a cabeça que se sairia muito bem. Portanto, meteu-se pelo mundo afora, como se o mundo fosse dele. Finalmente chegaram os 3 ao castelo e apresentaram-se à princesa para que lhe desse o enigma a decifrar. Eles eram exatamente os indicados para isso, pois possuíam uma inteligência tão fina que podia ser enfiada numa agulha. A princesa disse-lhes: "Tenho na cabeça cabelos de 2 espécies. De que cor são eles?" "Se é só isso," disse o mais velho, "devem ser brancos e pretos, como o pano que chamamos sal e pimenta." "Errado, responda o segundo," disse a princesa. Então o segundo respondeu: "Se não for branco e preto, é castanho e russo, da cor do casaco de meu pai." "Erradíssimo!" exclamou a princesa. "Responda o terceiro, vejo pelo jeito que esse acertará." O alfaiatinho adiantou-se atrevidamente e disse: "A princesa tem na cabeça um cabelo de prata e outro de ouro. São essas 2 cores." Ouvindo a resposta, a princesa empalideceu e quase desmaiou de susto, porque o alfaiatinho acertara de verdade, enquanto ela estava plenamente convencida de que ninguém no mundo acertaria. Recompondo, disse ao pobre alfaiatinho: "Embora tenhas acertado, todavia não me conquistaste. Terás que fazer outra coisa. Lá embaixo, perto da estribaria, há um urso, e tu deves passar uma noite com ele. Amanhã, quando me levantar, se ainda estiveres vivo, então casarás comigo." Pensava por esse meio livrar-se do importuno, porque o urso feroz nunca deixara ninguém sair vivo de lá, e foram muitos os que lhe caíram nas garras. O alfaiatinho, porém, não se impressionou e disse muito satisfeito: "Quem não arrisca, não petisca." Quando anoiteceu, o nosso intrépido alfaiatinho foi conduzido para o local onde estava o urso. Este, ao vê-lo, quis logo atirar-se sobre ele e dar-lhe as boas-vindas com as garras. "Calma, calma," disse o alfaiate, "senão te acalmarei eu." E muito sossegadamente, como se não temesse coisa alguma, tirou do bolso algumas nozes, partiu-a entre os dentes, comendo-lhes o miolo. Vendo isso, o urso ficou com desejo de comer nozes. Então o alfaiate procurou nos bolsos, tirou um punhado delas e deu-as ao urso. Porém não eram nozes, eram pedras. O urso, muito guloso, meteu-as na boca, mas por mais que apertasse os dentes, não conseguia parti-las. "Ah," pensava ele, "és mesmo um tolo, nem sequer sabes partir nozes." Chamou em seu auxílio o alfaiatinho: "Por favor, parta-as tu."
Vês que belo tipo és, disse o alfaiate. Tens uma boca enorme e não pode sequer partir uma noz. Pegou as pedras e bem rapidamente trocou-as por nozes, pondo uma na boca, apertou os dentes e, craque, partiu-a pela metade. Vou tentar mais uma vez, disse o urso. Ao ver como fazes, sinto-me incapaz de fazer o mesmo. O alfaiatinho deu-lhe novamente as pedras e o urso tornou a morder com todas as forças. Naturalmente já sabe que não conseguiu parti-las. O alfaiate então tirou um violino que trazia sob o casaco e pôs-se a tocar uma musiquinha. Ouvindo a música, o urso não pôde conter-se e se pôs a dançar. Dançou bastante e, tomando gosto pela coisa, disse ao alfaiate: Escuta, é muito difícil tocar violino? Ora, é um brinquedo de criança. Olha, coloco aqui os dedos da mão esquerda, com a direita vou passando o arco e sus, alegres, tralalá, tralalá. Eu também gostaria de saber tocar assim, disse o urso. Poderia dançar todas as vezes que tivesse vontade, que achas? Podes me ensinar? Com todo o gosto, respondeu o alfaiate, desde que tenhas vocação. Antes, porém, mostra-me um pouco as tuas patas. Tens as unhas muito compridas, é preciso cortá-las um pouco. O alfaiate foi buscar um torniquete, prendeu-lhe as patas e disse: Espere aí, enquanto vou buscar a tesoura. Deixou o urso rosnar à vontade, deitou-se calmamente sobre um molho de palhas que havia num canto e dormiu. Durante a noite, ouvindo o urso ganindo daquele jeito, a princesa julgou que o fizesse de alegria por ter liquidado o alfaiatinho. Logo pela manhã, levantou-se alegre e feliz e foi espiar na estribaria. E eis que viu lá o alfaiatinho, vivo e são como um peixe. Diante disso, não lhe foi possível faltar à promessa, pois a tinha feito publicamente e não ficava bem desdizer-se. O rei mandou vir um coche e a princesa teve de ir para a igreja junto com o alfaiate, a fim de se casar com ele. Quando estavam no coche, os outros dois alfaiates, que tinham um coração perverso e se ralavam de inveja pela felicidade do outro, foram à estrebaria e soltaram o urso. O animal enfurecido saiu a correr atrás do coche. A princesa ouviu-o ganir e arreganhar os dentes. Muito assustada, gritou: Olha, aí vem o urso e quer agarrar-te. O alfaiatinho, mais que depressa, pôs-se de cabeça para baixo, estendeu as pernas fora da janelinha do coche e gritou: Estás vendo o torniquete? Se não fores embora imediatamente, ficas preso outra vez. Vendo isso, o urso assustou-se deveras, voltou sobre os calcanhares e desatou a fugir. O nosso pequeno alfaiate prosseguiu tranquilamente no caminho rumo à igreja, casou com a princesa e viveu com ela muitos anos, alegre como uma andorinha. Quem não acredita, que pague a multa. Para ler essa história, acesse www.poeteiro.com.